Você sabia que o primeiro nome de Ji-Paraná foi Urupá? Sabe por quê? Então fica por aqui, porque eu te conto tudo na edição do Desbravando a Nossa História, que tá só começando. Nossa equipe percorreu milhares de quilômetros por todo o estado para mostrar os investimentos da Assembleia Legislativa que alcançaram os 52 municípios. De quebra, a gente te conta sobre os destemidos pioneiros, nossa rica história, cultura, turismo e como o agro rondoniense se tornou destaque no cenário mundial em diversas produções. Olha nós de novo em Ji-Paraná. Sim, é a terceira vez que nós voltamos ao coração de Rondônia, a 374 quilômetros de Porto Velho, capital do estado, para revelar mais um capítulo pouco explorado da nossa história. Quem eram os povos indígenas que habitavam esta região antes da chegada do Marechal Rondon? Vai ser uma viagem arqueantropológica e, claro, vamos prestar contas das ações dos nossos deputados estaduais. Nesta edição, você vai saber detalhes sobre os recursos enviados que garantiram melhorias na creche Cantinho do Céu, a instalação de uma fábrica de ração animal na cidade e o fortalecimento da agricultura familiar com a destinação de calcário aos pequenos produtores. E o recurso para o Programa de Aquisição de Alimentos, que vai beneficiar 11 entidades não governamentais inscritas em programas de assistência social do governo federal. E como sempre, aquelas dicas inéditas para viver momentos inesquecíveis. Preparados? Bora! Essa é a nossa terceira parada aqui em Jipa. E se você não conseguiu assistir os episódios anteriores, fique tranquilo que eu vou te dar um resumão. Anote aí as principais curiosidades que nós já desbravamos em detalhes por aqui. A primeira é que a cidade atualmente, com pouco mais de 124 mil habitantes, também é conhecida como Coração de Rondônia, por dois motivos. Porque está praticamente no centro do estado e 2, porque avistada de cima, essa ilha aí na confluência dos rios Urupá e Machado parece um coração. Eu também achei. E você? Por falar em rio, outro detalhe que trouxemos é que o Machado inicialmente era chamado de Ji-Paraná, termos de dois vocábulos indígenas que juntos significam Rio dos Machados. Isso porque os povos originários achavam que as formações rochosas do rio eram parecidas com antigos machados indígenas. Também teve a trajetória dos desbravadores de Rondônia por essas bandas a partir do final do século XIX, com a chegada dos retirantes nordestinos que, fugindo da seca, vieram trabalhar nos seringais. Linha temporal seguida da passagem do Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon e os trabalhos das instalações das linhas telegráficas que resultaram no primeiro núcleo populacional. Esse marco aqui é o possível local onde ele pisou pela primeira vez em Ji-Paraná. E na sequência, o ciclo de exploração do garimpo de diamantes e a abertura da BR-364, inicialmente chamada de 029, praticamente no mesmo trajeto das antigas linhas telegráficas e a chegada dos colonos para integrar a Amazônia. Você lembra desses capítulos? Tudo isso com depoimentos de testemunhas que enfrentaram verdadeiros desafios para desbravar Ji-Paraná, entre os quais estava a empreitada épica para construir a ponte sobre o Rio Machado. Inclusive, nós também te contamos que o atual Museu Rondon foi o primeiro posto telegráfico instalado por Marechal aqui em Ji-Paraná. Daqui, o lugarejo foi crescendo, sendo chamado de Urupá, Presidente Pena, Vila Rondônia e, por último, Ji-Paraná. Mas agora eu quero ir mais longe no tempo e te contar um pouco da história dos povos indígenas que habitavam esta região quando os primeiros seringueiros chegaram por aqui. Registros históricos dão conta de que Parintins, Jarus e Urupás uniram-se para fazer oposição à ocupação pelos seringueiros que acessaram principalmente o território Urupá a partir da Foz do Machado no Rio Madeira, em Calama, e foram se estabelecendo em seringais para explorar o látex na região. Destes povos originários, a nação indígena Urupá merece destaque. Afinal de contas, não foi à toa que o seu nome batizou por um tempo a cidade e ainda é usado para identificar o principal afluente do Rio Machado. Sabe por quê?
Autora do artigo científico Na Trilha dos Urupá, Estudos de Antropologia Etnopedagógica, a pesquisadora e pós-doutora em Educação Josélia Gomes explica que, além dos conflitos entre povos indígenas da região, houve intensos embates dos urupás com os seringueiros que vieram explorar o local. Com esses empreendimentos, como o ciclo da borracha, que a principal matéria-prima era ali o látex, o que acontece? Os territórios indígenas, eles passam a sofrer uma disputa muito grande, né? Entre os indígenas e não indígenas que chegavam, essas frentes que chegavam, porque aí esses territórios, eles precisavam ser desocupados para o cumprimento desses empreendimentos. E aí a gente vai ver que é onde acontece mais mortandade, mais redução populacional, mais proibição de falar em língua, é justamente a cada empreendimento desse que surge. O povo Urupá é mencionado por aqui até os anos de 1960. Depois, só há uma enorme lacuna histórica. Até esta época, na bacia do Rio de Paraná, atual Rio Machado, os Arara, Urupá e Gavião continuavam resistindo à presença dos seringueiros. Os estudos sobre a nação indígena Urupá concluem que eles foram extintos, mas não conseguiram comprovar se eles foram exterminados completamente ou se os remanescentes destes conflitos se reorganizaram em novas comunidades. Oficialmente eles são considerados extintos, né? Porque os últimos remanescentes eles foram reorganizados pelo Rondon, quando ele passou aqui na época da Comissão Telegráfica. E aí ele organizou uma colônia com vários desses povos, que a antropologia chama de resto de povos, né? São pequenos grupos, alguns nem falavam mais a língua materna. E aí ele organizou esses povos numa colônia ali, próxima ali da região de Ariquemes, colônia Rodolfo Miranda. Essa colônia existiu ali no início do século passado, que o destino dela era exatamente esse, de manter esses povos, né? Mas foi um projeto que não deu muito certo, né? Depois a própria colônia ela foi dissolvida. De acordo com a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, existem 3 principais terras indígenas registradas em Ji-Paraná: Igarapé-Lourdes, Rio Guaporé, Zoró. Entre os povos remanescentes desse período de colonização estão o povo Arara, que vivem na TI Igarapé-Lourdes. E nós vamos até lá para te mostrar como eles vivem até hoje. Ah, mas é depois do intervalo, não saia daí! De volta para mais uma experiência de etnoturismo em Rondônia. Depois de conhecer a história de alguns dos povos indígenas originários de Ji-Paraná, vamos mostrar como vivem hoje seus descendentes. Uma aventura digna de um verdadeiro desbravador. Preparados? Para mostrar como vive hoje um dos povos remanescentes dos conflitos que marcaram a história de Rondônia durante a colonização, é necessário entender um panorama indígena atual. O último censo de 2022, realizado pelo IBGE, em colaboração com a FUNAI, mostrou que o Brasil tem pouco mais de 1.600.000 indígenas, sendo que mais da metade vive na Amazônia Legal, da qual Rondônia faz parte. A população indígena do estado é de 21.153 pessoas, mais que o dobro do registrado no censo de 2010. Naquela época, os municípios com maior concentração eram em ordem: Guajará-Mirim, Porto Velho, Cacoal, Ji-Paraná, Vilhena, Alta Floresta, Espigão do Oeste, São Francisco do Guaporé, Pimenta Bueno e Nova Mamoré. O dado mais recente da Secretaria de Saúde Indígena, ligada ao Ministério da Saúde, mostrou que a população indígena de Ji-Paraná aumentou de 1.130 em 2010 para 1.491 pessoas até 2022. Essa população está dividida em 32 aldeias localizadas em 3 terras indígenas: Zoró, Rio Guaporé e Igarapé-Lourdes. Nesta última, vive o povo da etnia Caró, os Araras de Rondônia, originários da região, e é para lá que a gente vai agora. Da zona urbana de Ji-Paraná até a aldeia Iterá são pouco mais de 50 quilômetros pela rodovia estadual 472.
Já próximo à divisa com o Mato Grosso, em meio à densa floresta, quem nos recebe é a cacica Marli Peme. Ela conta que os anciãos da aldeia são os principais responsáveis por manterem vivas as tradições do povo arara. Hoje a gente trabalha muito na escola também, né? Nossos mais velhos que temos hoje na aldeia, na festa, no dia a dia, numa roda de conversa, né? Então a gente tenta passar isso para nossas crianças, para os nossos jovens, hoje não perder a nossa cultura, né? Um dos principais desafios atuais pela manutenção da identidade são os avanços tecnológicos que também chegaram à floresta. A resistência dele é aprender a língua, né? Hoje em dia a cultura do, não sei se é assim que fala, da Umbra está muito inserida, né? Entre vocês, você acredita que isso atrapalha vocês ou não? Vocês acreditam que é um... Não. É bom? Não atrapalha. Para nós, acho que é bom. Acho que não é bom, né? Não, ensinamento que a gente faz para não perder a cultura dele, né? Ele tem que manter a língua dele, manter a tradição, né, própria dele. E a gente aprende duas coisas, né? Que português, que é desse tamanhinho aqui, e nós não ensina ele. Ele que tem que aprender próprio dele mesmo. Ensinar a trabalhar na cultura, né? Que é artesanato, aprender, ensinar a caçar também, a tradicional nosso também, né? Tudo isso a gente ensina o nosso jovem, né? A língua nativa dos araras é o tupi-rama-rama. Mantê-la viva também é trabalho cotidiano e envolve toda a comunidade. Para nós é uma coisa muito marcante, ao mesmo tempo para mim, né, que sou uma pessoa já jovem, onde o meu povo passou toda a trajetória de massacre, doença, né, que a gente sabe que a história do povo indígena com contato não foram tão bom assim, né? Então a gente gosta de manter, apesar que nós somos um povo arara, o único povo arara, única língua falada, só nós mesmos, né? E isso para nós é muito gratificante, né? Porque não tem outro povo que fala a nossa língua, só nós mesmos. Então por isso nós faz tudo, procura manter a nossa língua, a nossa cultura, nosso costume, nossas danças, né? Porque hoje nós não temos para oferecer comida típica, mas nós temos nossa bebida, nossa comida, né? No dia a dia a gente come, tenta manter a nossa convivência, né? Então a história do nosso mais antigo, né? É muito bonito a história deles, né? Que vinha lutando muito tempo, né? Por causa das nossas terras, né? Para nós morar fixos aqui na nossa região mesmo, né? Então é muito bonito demais a gente ver a história dos nossos mais antigos, né? Que a vida dele não foi fácil, né? E hoje nós jovens também temos muita participação em várias festas tradicionais. Temos a importância de participar para a gente passar para os nossos filhos, né? E hoje a gente fala que nós somos as jovens lideranças. Quando a senhora foi fazer magistério, a senhora sempre pensou em fazer magistério para voltar para sua comunidade e ensinar para eles? Sim, eu sempre, porque quando a gente tem um sonho, a gente realiza, mas para poder voltar, ensinar os nossos alunos, a nossa comunidade, né? Porque a gente, querendo ou não, a gente tem que voltar onde nós saímos e temos que voltar para poder ensinar os outros alunos. A história do Marechal Rondon, crucial para a comunicação no Brasil, e a rica herança dos povos indígenas, como os arara, são partes essenciais da identidade de Paraná e de Rondônia. Essa jornada de etnoturismo não apenas nos conecta com o passado, mas também nos mostra a resiliência e a adaptação das comunidades indígenas no presente. Sem dúvida, é um convite para refletir sobre a importância de respeitar e valorizar essas culturas, garantindo que suas histórias sejam contadas e suas tradições preservadas para gerações futuras. As comunidades tradicionais, elas
elas estão em territórios que, de uma certa forma, eles estão preservados, então eles garantem a preservação naquelas áreas que são dos domínios deles, né? Muitas dessas áreas são áreas públicas, são áreas da União, como, por exemplo, as terras indígenas, mas que os povos indígenas, eles são guardiões daquelas áreas. Cientes dessa relevância para garantir a preservação da identidade rondoniense, nossos deputados estaduais acabam de propor e aprovar a Lei 5.752, de 10 de abril de 2024, que inseriu a Festa do Jacaré, promovida pelo povo arara desde 1940, no calendário cultural oficial do estado. Realizada anualmente na última semana de setembro, a Festa do Jacaré reúne as comunidades indígenas Pai-Gape e Cinco Irmãos e é aberta a convidados. É um verdadeiro festival de cantos e danças que ajuda a manter a cultura indígena e fortalecer as tradições centenárias. Então, anote aí na sua agenda e venha viver essa imersão que tem sabor de desbravar a história. Aproveite o intervalo para comentar nas redes sociais da Lero se você quer viver essa experiência. Eu volto já para te dar mais dicas de turismo e prestação de contas das ações da Assembleia Legislativa aqui em Ji-Paraná. Não saia daí! Ji-Paraná, o coração de Rondônia, também é a capital do agronegócio, reconhecimento dado pela Assembleia Legislativa. O motivo é simples. Um evento realizado anualmente ao longo de uma semana promove agricultura, pecuária, tecnologia rural e produtos relacionados, o que fomenta o desenvolvimento do campo, incentiva o agronegócio e cria um espaço onde agricultores, empresas do setor e o público possam se encontrar, conhecer inovações e negociar. Segundo a organização, a última edição movimentou 4,4 bilhões de reais. A cidade ainda é palco de uma das maiores festas agropecuárias do estado e rico celeiro da nossa história. Tantos atributos associados aos belos cartões postais naturais daqui atraem muitos turistas, seja para fazer negócios ou aproveitar as opções de lazer. Muitas vezes, uma ação está diretamente ligada à outra. Por isso, vários setores receberam ações e investimentos dos nossos deputados estaduais. A começar pela educação, a histórica creche Cantinho do Céu, com quase 40 anos de trabalho em Ji-Paraná, recebeu R$100 mil em emendas parlamentares para melhorias estruturais. Esse recurso ele vem para que nós consigamos aplicá-lo principalmente na instalação de câmeras de monitoramento da instituição toda. Hoje nosso público é de 402 crianças e nos preocupa muito a questão da segurança de todas elas, né? Um professor, quando ele chega num ambiente, e esse ambiente é um ambiente seguro, é um ambiente adequado, com todas as ferramentas, esse ambiente traz para o professor uma tranquilidade aonde que ele vai gastar a energia dele? Na aprendizagem e nos cuidados com a criança. Então, uma coisa está ligada à outra. O nosso mandato tem um compromisso com a pauta social, especialmente com a pauta da educação. A creche Cantinho do Céu tem um trabalho excelente no município de Ji-Paraná, atendendo muitas crianças e fazendo toda a diferença. E já temos algumas proposições em andamento para atender o ano de 2025, porque sabemos da seriedade que a creche Cantinho do Céu trabalha no município de Ji-Paraná. E os resultados com certeza serão vistos na formação dos pequenos ji-paranaenses. Já eu trago aqui uma prestação de contas, mas agora bora para a nossa Rota das Águas? Caneta e papel na mão para anotar o endereço, roupa de banho, protetor solar na sacola e partiu! Para quem procura uma atração já na zona urbana, nossa sugestão é o Parque Aquático Clube Veracruz. O espaço conta com piscinas, área de churrasco, beach tênis, quadra de vôlei de areia, tobogã, bar e restaurante. Um dia vai ser pouco por aqui. Quem não for sócio, a gente vende o day user, paga R$40 no dia. Ele tem acesso a todas as repartições do clube, menos academia e sauna, que essa é uma exclusividade do sócio. Então é um valor bem considerável se você imaginar que você vai encontrar aqui uma estrutura completa para passar um dia de lazer muito gostoso.
Ainda na cidade, você pode optar pelo G-Parque Tracoá, que igualmente oferece estrutura com piscinas e tobogã, porém associado a essa vista natural incrível. Para os amantes de comida regional, o rodízio de peixe é uma excelente opção. Hoje nós estamos funcionando sábados, domingos e feriados nacionais e feriados municipais. Olha, você chega aqui, você vem na portaria, aí você paga o day use e você tem acesso à churrasqueira, não paga nada mais para a churrasqueira, você tem acesso às piscinas, também está incluso no day use da tua entrada. Mas para quem curte mesmo ficar mais afastado da cidade, na edição de Presidente Médici, nós te mostramos um dos balneários que ficam aqui na região. Afinal, de Médici a Ji-Paraná são pouco mais de 30 quilômetros. Estou falando do Balneário do Miro, que tem estrutura para garantir um dia de descanso em contato com a natureza. Na Rota das Águas aqui de Ji-Paraná, você ainda pode visitar os balneários Ilha do Lago e Lagoa Dourada, e os clubes a ABB e o Clube dos 10. Ji-Paraná, turisticamente falando, hoje nós temos vários eventos que têm acontecido, que têm inclusive colocado nós de maneira definitiva no mapa turístico do Brasil. Por exemplo, nós tivemos aqui a pesca esportiva, que foi um sucesso mesmo, nos surpreendeu muito. Tivemos aqui a descida do caiaque, que vem de Presidente Médici a Ji-Paraná. Gente do Brasil inteiro, a gente achava que seria algo bem regional, mas foi algo bem amplo. E isso mostrou a força que o nosso município tem. Voltando à nossa prestação de contas, eu vou te mostrar como os investimentos dos nossos deputados estaduais ajudam a girar essa grande engrenagem da economia local. Vem comigo! Graças à destinação de emendas parlamentares, os pequenos produtores da região receberam 120 toneladas de calcário agrícola para serem utilizados nas lavouras. O insumo corrige e melhora a acidez do solo, o fornecimento de nutrientes para a lavoura, aumenta a atividade microbiana e a eficiência dos fertilizantes. Uma das propriedades beneficiadas foi o seu Edson. Produtor de café canéfora, o Robustas Amazônico, há 6 anos, ele afirma. A importância do calcário é que nós temos um privilégio de corrigir o nosso solo. Porque sabemos que o pequeno agricultor ele tem dificuldade para buscar uma pequena quantidade de calcário. Então, a partir do momento que tem um político que tem essa visão que o pequeno agricultor precisa de um calcário e disponibiliza, então é um agradecimento que a gente tem que fazer. Porque com o calcário a gente vai conseguir corrigir o solo e com certeza vai ter uma nova produção de qualidade melhor do que sem o calcário. Hoje com a necessidade do aumento da produtividade, toda vez que a gente recebe alguns insumos, tipo calcário, adubos ou outro produto que possa melhorar a produtividade, quem ganha com isso é o produtor. Então, para o produtor rural, ela é de suma importância. A estimativa da Companhia Nacional de Abastecimento é que este ano a safra de café no estado ultrapasse os 58 milhões de sacas. No episódio em que nós te mostramos o café Robustas lá de Cacoal, tem mais curiosidades sobre o café rondoniense e investimentos da Lero que contribuem para o sucesso da produção no estado. Agora vem comigo para a nossa próxima parada. A Associação dos Moradores da Comunidade Nossa Senhora das Dores, localizada na linha 98, foi contemplada com a instalação de fábrica de ração e suplementos para pecuária de corte e de leite. A capacidade de produção é de até 1.000 quilos de ração por hora. No total, mais de 100 famílias serão beneficiadas direta e indiretamente com geração de emprego e renda, redução de custos e valorização do pequeno produtor rural. Com a fábrica de ração aqui, vai melhorar muito, vai baratear o custo da produção, né? A verdade é essa, vai ficar muito mais em conta, vai trazer melhoria para as 35 famílias que pertencem, são sócios direta da associação e em torno em si, que a associação eu chamo de comunidade, né? A comunidade em si, que pega 6 linhas, 6 finais de linhas, vai dar em torno de 100 famílias. Essa fábrica de ração e o trator vai estar atendendo em torno de 100 famílias. Então, isso vai melhorar a vida, não é só da associação em si, é de todo o conjunto em torno. Outros R$300 mil foram investidos no programa de aquisição de alimentos.
o programa compra alimentos produzidos pela agricultura familiar e destina as pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional e aquelas que são atendidas pela rede socioassistencial. A ação vai contemplar 11 entidades não governamentais inscritas em programa de assistência social do governo federal. É a Assembleia Legislativa impulsionando a economia de Rondônia. Você sabia das ações e investimentos da Alero aqui em Ji-Paraná? Conta pra gente nas redes sociais da Assembleia Legislativa e fique por dentro de tudo que os nossos deputados estaduais estão fazendo pelo progresso de Rondônia acessando casarondoniense.com. Você já sabe, eu fico por aqui, mas eu te vejo por aí desbravando a nossa história. Tchau! Assembleia Legislativa, harmonia e defesa do rondoniense.